Olá, está no ar o programa Na Íntegra e hoje nós vamos falar sobre os cuidados que devemos ter com nossos animais de estimação. Quem gosta de cães, gatos, aves, sabe que eles se tornam da família e necessitam de todo o carinho e atenção. Quer saber quais os cuidados necessários para manter a saúde e o bem-estar do seu pet? Eu te conto agora na Íntegra, não saia daí! E o meu convidado de hoje é o médico veterinário Fábio Nepomuceno. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre os cuidados com os animais que a gente deve ter, todo mundo aí preocupado com os animais de estimação. Mas primeiro falar um pouquinho aí da carreira de medicina veterinária. A gente sabe que muita gente tem um sonho desde a infância de ser veterinário. Como é que foi no seu caso? Já sonhava aí desde criança e realizou o sonho ou foi uma coisa que veio depois? Bom, isso para mim, eu acho que é uma decisão muito precoce na vida de todo mundo, sabe? Aos 17, 18 anos você tem que decidir o que você vai fazer pelo resto da vida, né? Então, assim, como foi no meu caso? Eu sempre gostei muito de cachorro, os cães da minha casa sempre foram abundantes, tinha 3, 4, 5, os filhotes nasciam e sempre era eu que cuidava, né? E na escola eu gostava muito da área de biológicas e tinha influência do meu irmão mais velho que queria fazer medicina, né? Só que eu nunca gostei de mexer com gente, assim, sabe? Eu tenho tenho umas restrições. E gostava muito de animal. Então foi por isso. E é por isso que eu digo que acho precoce, porque são decisões, assim, baseadas em pontos muito, às vezes, que podem não ser aquilo que você quer. Mas, graças a Deus, fui muito feliz e sou muito feliz no que eu faço, né? Em relação ao curso, né, de medicina veterinária, a gente acha às vezes que os veterinários estão só ali nas clínicas, cuidando dos cachorros, dos gatos, mas é uma área bem ampla, né, Fábio? Muito ampla, né? Gostaria realmente de falar disso. Acho que o veterinário tem um papel fundamental na sociedade de uma forma geral. Todo mundo lembra, né, do veterinário como o médico do cãozinho, do gatinho, né? Mas tem muito mais do que isso, né? Na faculdade a gente passa, né, e passa por disciplinas relacionadas com a parte de produção animal, com a parte de saúde pública, né, e com essa parte clínica. Então, assim, na parte de produção, por exemplo, o veterinário está envolvido desde reprodução, né, nutrição, vamos dizer, dos índices zootécnicos, né, dos alimentos que o animal, né, tem que comer e a partir daí esse alimento vai chegar, que o alimento vai ser a carne, o leite, os ovos, mel, né, e vai chegar na indústria, tem que garantir que aquele alimento chegue com qualidade. Na indústria ele vai garantir que os processos sejam perfeitos, né, vai otimizar esses processos e fazer com que esse produto chegue com boa qualidade na mesa do consumidor final, né? Então é muita coisa, desde a parte de produção animal, a parte de tecnologia e processamento dos alimentos de origem animal, né, que é muito mais do que carne, leite, tem outras coisas, tem aves, mel, peixes e por aí vai, e pouca gente sabe disso. A parte de fiscalização mesmo também é feita pelos veterinários, né, para que esses produtos cheguem com qualidade, sem transmissão de doenças, né? E muito pouca gente sabe disso. E a parte de saúde pública também, né, que o veterinário trabalha diretamente com o controle epidemiológico, né, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, com o controle de doenças de uma forma geral, que muita gente não sabe. Isso, né? Aí tudo já aprende dentro do curso, né? Faz parte da grade curricular ali da formação em medicina veterinária. Faz parte, mas a gente aprende de uma forma, não digo superficial, mas rápida, né? É uma disciplina ali de 6 meses, muitas vezes. É claro que você tem ramificações de cada disciplina, mas todo mundo que quer se especializar e entrar e atuar numa área precisa estudar por conta própria, fazer especializações, mestrado, doutorado. Como toda área, né? Exatamente. E você optou por abrir uma clínica. Como é que foi essa trajetória? Bom, essa trajetória foi durante o curso. Eu creio que a maioria das pessoas, dos estudantes, tem dúvidas, sabe? E eu entrei na veterinária
por gostar de pet, de cão, principalmente. E eu também já tive gatos e atualmente tenho. Mas durante o curso eu me tirei um pouco esse foco, sabe? Eu fiz mestrado em medicina veterinária, mas em outra área, em tecnologia e inspeção de produtos de origem animal. E concluí esse mestrado com sucesso, trabalhei um pouco na área, mas quando você cai no mercado de trabalho, você começa a trabalhar e eu voltei às minhas origens, né? E, então comecei a trabalhar com clínica de novo e isso foi ficando cada vez mais intenso e a hora que eu percebi eu estava montando a minha clínica, né? E hoje, assim, sou completamente realizado. Acho que, não que eu não seria feliz em outras áreas, que eu acho que a gente também não é feito só para uma coisa, né? Mas o que eu faço me satisfaz, me realiza, assim, plenamente. Que ótimo. A gente sabe que muitas vezes as pessoas imaginam, né? A gente vai numa clínica veterinária e imagina o seguinte, ah, não, é lugar para cuidar de cão e gato. A gente acredita que sejam aí os principais pacientes, mas tem outros animais também que você trata? Como é que funciona isso? Essa área também é muito mais ampla do que se imagina, né? E aí, no nosso caso, a gente estuda todas as espécies, né? Então não é tão fácil quanto se pensa, né? As pessoas veem a gente, né, num encontro, num evento qualquer e me perguntam, ah, eu tenho uma calopsita, tá com isso, tá com aquilo, eu tenho um hamster, eu tenho... E a gente pergunta até sobre planta, pra você ter ideia, né? Porque a gente é veterinário, acho que entende até de planta, acho que vincula com a natureza. Mas a gente atende todos esses animais, né? Cães, gatos principalmente, mas papagaio, periquito, calopsita, iguana, hamster. E aí vem as especializações. Então tem inclusive os veterinários especialistas em silvestres, né? E também tem as especialidades, assim como na medicina humana, de órgãos ou sistemas, né? Por exemplo, tem os endocrinologistas, dermatologistas, né? Cardiologistas, anestesistas, cirurgiões, né? Então existem todas as especialidades. E por vezes a gente precisa de lançar a mão desses recursos. O paciente às vezes passa por um clínico geral, mas existe a necessidade muitas vezes de um encaminhamento para um veterinário especialista. E as pessoas às vezes se assustam com isso, né? Porque imagina que vai no veterinário, ele vai examinar, às vezes sem até pedir um exame, o que meu animal tem? Às vezes a gente vai explicar, seu animal precisa de exame, é um pouco mais complexo, as pessoas assim, mas é isso. Às vezes você espera que chega lá e já tem um diagnóstico pronto. Já conversando, às vezes assim, o que meu animal tem? Não é simples, né? Às vezes a gente precisa, como na medicina humana, de exames complementares, de uma investigação com cuidado, às vezes demorada, né? O diagnóstico não é fácil. E é um paciente que não fala, né? E ainda tem isso, né? E a gente estuda todos. Então a gente tem que saber tudo de todos. E isso não é simples assim, né? Às vezes aparecem coisas não tão comuns, às vezes raras, e você precisa de estudar, né? Eu penso muito da seguinte forma, às vezes você está com um problema no ombro, né? Nós seres humanos, quando a gente vai procurar um médico, a gente passa por um clínico, mas acaba nas mãos de um especialista, um ortopedista, que trabalha e às vezes faz cirurgia só em ombro, sabe? Então, olha só o nível de especialização em que a medicina humana chegou. Isso não pode ser diferente na veterinária, né? Então, acho que as pessoas têm que ter consciência disso. A gente consegue sim ajudar, talvez resolver 85%, 90% dos casos. Em alguns casos a gente precisa sim de um auxílio, de um exame complementar e às vezes até de opinião de um colega que tem, né, uma especialização. Agora não é para esperar, às vezes, o pet, o animalzinho, ficar doente para levar ao veterinário, né? Tem que ter um acompanhamento. Esse acompanhamento, ele é fundamental. Ele não é muito assim, praticado, né? Mas é dessa forma que a gente consegue evitar, por exemplo, doenças como as neoplasias, os cânceres, né? Não evitar, mas detectar com precocidade e fazer uma intervenção com sucesso, né? Recentemente passamos por uma experiência dessa, e o proprietário falou, realmente, se eu soubesse, né, se eu tivesse sido um pouco mais informado, eu teria feito monitoramentos e tudo mais, mas
a hora que se detectou já era tarde. Então a gente fala disso sim no consultório, mas as pessoas muitas vezes deixam aquilo para depois, né? E isso acaba comprometendo às vezes um sucesso no tratamento. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas doenças, né, comuns, essa necessidade de ter esse acompanhamento, vacinas. A gente tem que fazer um intervalo rapidinho agora, ok? O programa Na Íntegra vai para um rápido intervalo comercial, mas já já estamos de volta, não sai daí. Quer deixar seu carro novinho? Na Polab você encontra serviços de qualidade: geral, polimento, guariba, higienização a vapor, cristalização, limpeza de banco a seco, entre outros serviços. Estamos devidamente aparelhados para atendê-lo com rapidez e eficiência. Polave em 2 endereços: Rua Cachoeira da Prata, 544 Canaã e Rua Antônio Carlos Giordani, 1530, Henrique Neri. Polave, polimento e lavação. Com um propósito nobre e desafiador de dar continuidade ao projeto inicial, de formar profissionais capacitados e atualizados para ingressarem no mercado de trabalho, foi criada a Faculdade Ciências da Vida. O conhecimento é fundamental para o mundo que queremos ser. Faculdade Ciências da Vida, porque o mundo pode ser melhor. Já procurou alguma vez hotel na internet? Você reparou a quantidade de preços diferentes que o mesmo quarto pode ter? Em vez de perder horas procurando, deixe que o Trivago facilite a sua busca pelo hotel ideal com o melhor preço. O Trivago compara os preços de mais de 700 mil hotéis e mais de 200 sites de reservas de uma só vez. É só acessar trivago.com.br, digitar o lugar para onde quer viajar. E com apenas 2 cliques, escolher as datas de entrada e de saída. E então, é só buscar. Simples assim. O Trivago procura em centenas de sites de reserva e mostra os melhores hotéis. Você pode escolher o preço máximo que quer gastar por noite, a categoria do hotel e até filtrar pelas avaliações dos usuários. Não se esqueça, o Trivago mostra todos os preços disponíveis para o mesmo quarto de hotel. Assim, sem dúvida, você vai encontrar o seu hotel ideal pelo melhor preço, com trivago.com.br. Hotel Trivago. O elevador do seu prédio sempre deixa você na mão. Você pode transformar a subida de escada numa modalidade esportiva ou consultar o especialista para encontrar uma nova casa. Só o Zap tem as melhores ofertas e uma busca rápida, fácil e completa. Você tem motivos para se mudar. Zap, o especialista em imóveis, tem um imóvel. Seu imóvel num... Com um propósito nobre e desafiador de dar continuidade ao projeto inicial, de formar profissionais capacitados e atualizados para ingressarem no mercado de trabalho, foi criada a Faculdade Ciências da Vida. O conhecimento é fundamental para o mundo que queremos ser. Faculdade Ciências da Vida, porque o mundo pode ser melhor. O programa Na Íntegra está de volta. Fábio Nepomuceno é o meu entrevistado de hoje. Estamos aqui falando sobre os cuidados com os pets. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas doenças que muitas vezes a gente conhece um pouquinho, mas não entende tanto, né, Fábio? Tem que ter um cuidado especial aí na hora de cuidar dos bichinhos mesmo. A gente vai começar falando um pouquinho sobre leishmaniose. Eu acho que as pessoas precisam entender melhor um pouquinho o que é a doença, se existe tratamento ou não. Tem sempre essa dúvida se deve sacrificar o animal. Como é que funciona, assim, como é que está a medicina hoje em relação à leishmaniose? Bom, é importante frisar que em janeiro agora, de 2017, a gente teve uma revolução, vamos dizer assim, nessa questão da leishmania. Foi regulamentado um medicamento para tratamento da leishmaniose visceral canina, né? E lembrando que existe leishmaniose também no gato, mas é uma coisa que eu acho que
fica para um segundo momento. Isso fez com que a gente tivesse agora, a gente fica amparado agora perante, né, a justiça e tudo mais em se fazer o tratamento. Mas acho que o tratamento deve ser tratado num segundo momento também. Primeiro, acho preciso frisar que, apesar de não ter agora em mãos dados oficiais, eu estou assustado com leishmaniose, com a situação da leishmaniose em Sete Lagoas. Ela nunca foi uma situação tranquila, mas atualmente, talvez de 7, 8 meses para cá, a coisa tem piorado. E eu digo isso pelo que eu tenho atendido na clínica, né? Então, assim, pacientes que às vezes até usam algum método de prevenção, uma coleira, às vezes vacinados contra a leishmaniose, estão se contaminando, desenvolvendo a infecção. E quando eu digo isso, tem que se ter o cuidado de fazer com que as pessoas entendam que não é porque as coisas não funcionam. Os métodos de prevenção de leishmaniose são muito eficazes, não são 100% eficazes, como a grande maioria das coisas. Mas o desafio está muito grande, né? A intensidade das picadas, a população do flebótomo, que é o transmissor, ela está mais alta, muito provavelmente, isso eu estou concluindo, né? Então o desafio está muito alto. As coisas continuam funcionando do jeito que funcionavam, mas a incidência da doença tem aumentado. Eu tenho visto isso assim, de uma forma muito nítida e eu acho que é minha obrigação passar, e eu acho que esse é um momento muito importante, porque no consultório eu consigo passar isso para 1 ou 2 pessoas a cada 1 hora, né, quando eu tenho as consultas, e aqui é uma oportunidade de transmitir isso de uma forma mais ampla. Recentemente, inclusive, conversando com uma proprietária, ela me falou: Fábio, por que as pessoas não sabem disso? Minha cachorra está com leishmaniose e eu cuido. E eu não sabia disso, não sabia que a coisa estava tão crítica. Se eu soubesse, eu faria melhor, eu preveniria, né, melhor. São pessoas, às vezes, cuidadosas, né, que não entendem, às vezes até, eu vou dizer assim, às vezes até economizam porque não conseguiram entender a importância de fazer a prevenção, né. Então, ela está crítica, eu acho que as pessoas precisam se conscientizar disso. Existe prevenção, tá? São várias formas de prevenção, são várias medidas que a gente precisa tomar. Cães de pelo longo pegam leishmaniose, cães de apartamento também pegam leishmaniose. E as pessoas precisam se conscientizar disso para pararem de sofrer por isso. Eu acho que está sendo quase que uma seleção de pessoas que cuidam bem dos seus animais. Tem gente que está desistindo de ter cão, né? Teve 1, 2, 3, 4 casos de leishmaniose na minha casa, eu vou parar de ter cão. E não entende que precisa realmente de cuidar, né, para que não aconteça. Então essas formas de prevenção seriam, no caso, essas coleiras, a vacinação, como é que se previne, qual que é o melhor, existe um melhor método ou tem uma combinação que pode ser feita? Eu vou preferir falar que a combinação é a melhor das coisas, né? Inclusive, há anos eu já recomendo que se use a vacina, que hoje em dia a gente só tem uma disponível. Parece que existe possibilidade de surgir algumas outras opções. Há um tempo atrás existiam 2, né? Atualmente a gente tem só uma vacina contra a leishmaniose. E eu recomendo que se faça associação da vacina com algum repelente. Os repelentes são as coleiras. Hoje em dia a gente, se não me engano, existem só 3 no mercado, até pouco tempo atrás era só uma, né? E existem alguns produtos de aplicação tópica mesmo, né? Sprays, os produtos que a gente chama de Puron, né? Que são líquidos aplicados no dorso do animal. Então são várias formas, na verdade. Eu acho que é muito benéfico associar a vacina em alguma dessas, tá? Além de cuidados com o quintal, aplicação de produtos de desinfetantes, produtos de limpeza à base de citronela, plantar citronela, né, a própria planta no seu quintal, poda de árvores, cuidado do quintal com relação à matéria orgânica. Mas isso é importante ser falado também, que esse cuidado com o quintal, gente, ele é uma coisa a mais, auxiliar. Tem gente que fala assim: ah, não, meu quintal é tão limpinho.
não vou ter problema. Mas, gente, o seu quintal Mas pode o do ser... vizinho a gente nunca tem E controle, às vezes né? não é o do vizinho ali do seu lado, é o vizinho a 2, 3, 4, 5 casas de distância que tem um quintal com mangueira, goiabeira, galinheiro, né? E ali tá cheio do inseto, né? Do flebótomo, e ele vem voando devagarzinho, porque ele não voa, não faz grandes voos, chega na sua casa, às vezes infectado, e pica o seu animal, né? Tem algumas outras doenças também que são comuns e que a gente deve tratar aqui, até como forma de alerta mesmo, né? Em cães, gatos, o que você acha importante destacar e os cuidados com essas doenças que às vezes as pessoas não conhecem bem e por isso até não tratam o animal do modo correto por desconhecer mesmo? Sim, eu acho que, lógico, né? São várias, né? Inclusive, assim, uma forma prática de se prevenir várias doenças ao mesmo tempo no cão, por exemplo, é a vacinação com a múltipla, né? Previne, entre outras coisas, sinomose e parvovirose, são doenças extremamente frequentes na cidade, né? A própria raiva, ela é até uma vacina compulsória, precisa continuar sendo feita, por isso que a raiva está controlada, né? No Brasil, entre aspas, controlada. Recentemente a gente ficou sabendo de alguns casos aí que assustaram, né? Mas isso são cuidados que não podem deixar de ser feitos, né? Eu quis enfatizar um pouco a questão da leishmaniose, porque até essa questão da vacinação com a múltipla, as pessoas já têm uma coisa automática. Ah, eu vou comprar um animal, vou ganhar e o que fazer? Ah, tem aquela vacina, né? A pessoa nem sabe qual é direito, mas é a vacina múltipla, a pessoa já tem aquela consciência. Leishmaniose não. As pessoas muita gente não sabe e quem sabe às vezes não entende a importância, o quanto isso está crítico, né? E para gatinhos, né, tem a quádrupla ou a quíntupla e a vacina antirrábica. E entra a questão da vermifugação e tem outra questão que eu acho que é fundamental falar também, que é a questão da castração, né? Mas aí é uma prevenção relacionada com outras patologias e a gente pode falar disso depois, se você quiser. A gente vai falar disso também. A gente conversou aqui no intervalo sobre a questão, né, dos gatos, aí FIV e FeLV, que muita gente desconhece também, que é conhecido como AIDS e leucemia felina, né? O que são essas doenças? Exato. São outras duas preocupações. FIV e FeLV. FIV é a imunodeficiência felina viral e a FeLV é a leucemia felina viral, né? São doenças que preocupam sim e muito, tá? A FIV, pelo menos, como eu te falei, não tem dados oficiais, mas para mim, pelo menos o que eu percebo, menos preocupante, mas FeLV bastante preocupante, tá? Tenho atendido, sim, com frequência casos de FeLV. E por que se preocupar tanto com elas? Porque o prognóstico, no caso delas, não é nada bom. Pacientes, né, diagnosticados como portadores dessas doenças têm uma sobrevida curta, né? 1 ano, 1 ano e meio, 2, quando muito. Porque não tem tratamento, são doenças virais, não tem tratamento que cura, né? Importante enfatizar. São doenças virais onde você consegue dar uma estabilidade por um tempo para o paciente, dando qualidade de vida, mas que em determinado momento vão sim levar ao óbito daquele paciente, né? Então é importantíssimo falar disso e também muito importante falar que existe prevenção, pelo menos da FeLV, né? Existe a vacina quíntupla felina, que além das 4 presentes na quádrupla, tem a prevenção contra a FeLV. Então acho que aqui em Sete Lagoas a gente tem feito cada vez mais e as pessoas precisam de começar a conhecer essa vacina, porque tem acontecido casos e as pessoas, por falta de informação, têm tido problemas. E eu vejo que são pessoas também cuidadosas, que em vez de fazer uma vacina quádrupla felina, por mais talvez 30, 40 reais, optariam pela quíntupla, né, que é essa que tem o componente da FeLV. Bom, a respeito dessa questão, né, da FeLV e FIV principalmente, o que eu percebo é que as pessoas cuidadosas que usam lá, né, a vacina quádrupla rigorosamente, né, anualmente pelo menos, e que dessa forma acreditam que seu animal não vai ter problemas. E um belo dia leva, né, o gatinho ali no veterinário e tem um diagnóstico desse, com um prognóstico péssimo. E às vezes são gatos até castrados, mas que sobem nos muros, sobem no telhado. A gente tem que lembrar que gatos não têm esses limites, né? E
pensam, não, mas está tudo bem, porque eles só vão ali no muro, sobem um pouquinho no telhado, não convivem com outros gatos. Mas a gente tem que lembrar que naquele telhado que seu gato vai e às vezes não convive com outro, vão outros gatos e ali eles deixam secreções, deixam fezes, deixam urina, deixam secreção nasal, um vômito, e ali você tem, né, partículas virais que vão infectar o seu gatinho. Então é importante as pessoas terem consciência disso, de que gatos, até mesmo castrados, precisam também tomar a vacina quíntupla. Beleza, a gente vai falar sobre castração já já. Eu vou chamar aqui mais um rápido intervalo comercial, mas o programa Na Íntegra já já está de volta. Fique com a gente. É a mente que enriquece o corpo. Tem uma vida equilibrada, saudável e com qualidade. Musculação, Muay Thai, Zumba e Jump. Profissionais capacitados e aparelhos modernos. Agende sua avaliação em 2 endereços para melhor atendê-lo. Academia Via Fitness. Problemas com seu computador? A Nilfran resolve. Manutenção e formatação em computadores, os melhores preços em equipamento e acessórios de informática. Buscamos e entregamos o seu computador. Promoção especial para formatação. Nilfran Informática, Rua Lagoa da Prata, 164, Interlagos. Telefones 3772-8389 ou 8871-7954. Ele chegou para ser uma de suas grandes emoções. Novo Civic Geração 10. Inesperado, como você esperava. Já procurou alguma vez hotel na internet? Você reparou a quantidade de preços diferentes que um mesmo quarto pode ter? Em vez de perder horas procurando, deixe que o Trivago facilite a sua busca pelo hotel ideal com o melhor preço. O Trivago compara os preços de mais de 700 mil hotéis e mais de 200 sites de reservas de uma só vez. É só acessar trivago.com.br, digitar o lugar para onde quer viajar. E com apenas 2 cliques, escolher as datas de entrada e de saída. E então, é só buscar. Simples assim. O Trivago procura em centenas de sites de reserva e mostra os melhores hotéis. Você pode escolher o preço máximo que quer gastar por noite, a categoria do hotel e até filtrar pelas avaliações dos usuários. Não se esqueça, o Trivago mostra todos os preços disponíveis para o mesmo quarto de hotel. Assim, sem dúvida, você vai encontrar o seu hotel ideal pelo melhor preço, com trivago.com.br. Hotel Trivago. Estamos de volta com o programa Na Íntegra, hoje falando aqui sobre os cuidados com animais de estimação, os pets, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre castração. É um tema polêmico, muita gente às vezes tem pena do animal, né, Fábio? É comum falar, vai castrar o animal, não, mas não, é até um pecado castrar. Como é que funciona? Essa castração, na verdade, é uma coisa positiva, né? Sim, muito, né? Tem sim, tem toda uma, né, acho que uma cultura mesmo, principalmente de homens, né? Não pode castrar os machos de jeito nenhum. Então é difícil, tem hora de conscientizar o proprietário disso, e isso é muito importante, né? E aí até voltando àquele tema na questão dos gatos, né? Eu acho que uma forma de prevenir a FIV, né, e a FeLV e uma série de outras coisas, né? São vários os benefícios da castração. Acho que para gato é quase que uma obrigação. Você vai pensar em ter um gato castrado, né? O macho e a fêmea, eles têm que ser castrados.
E a gente volta naquele assunto de que um gato, às vezes até mesmo castrado, ele passeia ali, né, no seu muro, no seu telhado, mas ele não vai mais do que isso, muitas vezes. Principalmente quando você castra precocemente, ele não cria esses hábitos. E são nesses passeios que eles vão, né, se infectar por várias outras doenças, além de FIV e fel, vão ser intoxicados, vão ser envenenados, vão ser alvos de pedras e tiros, vão ser atropelados. Então, eu acho fundamental a castração para gatos, além dos benefícios para a saúde, né, que estão relacionados com as questões reprodutivas, no caso da fêmea, com relação a doenças do trato reprodutivo, dos ovários, do útero, dos tumores de mama, né, que são bastante frequentes. E no caso dos machos também relacionado a alguns tumores, dos problemas testiculares. E as cadelas e os cães são também, né, eles precisam, apesar de não ter essa questão dos passeios, das incursões aí, de forma que eles peguem algumas doenças, apesar disso também acontecer. Você por vezes vai ver cães e cadelas saindo, fugindo, de uma forma bem mais tranquila, mais controlada do que gatos, e cruzando e às vezes se infectando às vezes com aquele, né, o famoso TVT. Muita gente já conhece o TVT, que é o tumor venérea transmissível, que é uma neoplasia, um câncer, que muitas vezes vai levar a óbito se não tratado, mas que tem tratamento. E eles são, né, geralmente esses animais se contaminam passeando na rua e cruzando, né, no ato sexual. Bom, para as cadelas, vamos dizer assim, os benefícios da castração são, além de as questões relacionadas com o trato reprodutivo, porque a gente tem a famigerada piometra, né, as pessoas também, quem conhece um pouco de animal conhece um pouco da piometra. E a piometra é uma infecção do trato reprodutivo, que acontece muitas vezes em cadelas de meia idade, mas cada vez mais a gente tem diagnosticado as piometras em cadelas mais jovens, né? E é uma doença grave, potencialmente fatal, em que esses pacientes chegam para a gente à clínica, muitas vezes já com um grau de evolução mais avançado. O tratamento medicamentoso é pouco responsivo, né? Então, geralmente a gente parte para uma cirurgia. A cirurgia, em muitos casos, no momento que o paciente chega, não é possível, porque você tem um paciente que está em risco, não está em condições realmente de ser operado. Então, você precisa de estabilizar aquele paciente. Quando você consegue fazer essa estabilização, você vai partir para uma cirurgia de qualquer forma, com risco, né? Então, na castração, uma das grandes coisas que a gente vai evitar é isso. Por quê? Simplesmente pelo fato que você vai estar retirando ovários, né, e útero. Se o paciente não tem o útero, não tem como ele ter a infecção uterina. Além disso, você vai estar evitando também os problemas ovarianos, os tumores ovarianos e uma série de outras coisas, né? Você vai estar evitando aquela cadela que tem aquelas pseudocieses, a famosa gestação psicológica, né, intensa, que é aquela modificação do humor, a produção de leite. Isso é bem comum, né? Bastante. Isso talvez, eu costumo dizer que talvez 70%, 80% das cadelas têm a falsa gestação em menor ou maior grau, né? Umas manifestam de uma forma muito intensa, chega a ser bastante incômodo, chega a ser às vezes o principal motivo do tutor procurar pelo procedimento. Alguns são passageiros e às vezes até imperceptíveis para o proprietário, para o tutor, né? Mas é uma das coisas que você vai evitar e é bastante frequente. A outra coisa é a questão do próprio sangramento, né? Que vem aí de 4 em 4, de 6 em 6 meses, que é na ocasião do cio. E que é incômodo. Atualmente a gente tem, né, nossos pets ficam muito perto da gente no colo, sobem no sofá, sobem na cama, e aquele sangramento é muito incômodo. Ele vai
criar transtorno na casa, atrapalha toda uma rotina da casa, né? Alguns tutores fazem a opção aí, no lugar da castração, de medicar com o anticoncepcional. A gente escuta falar também muito que esse anticoncepcional pode causar essa questão de tumores e problemas de saúde, isso é verdade? Sim, muito, né? A gente vê no dia a dia da clínica, a gente vai atender um caso de piômetro, às vezes de tumor de mama, vai investigar um pouco da vida reprodutiva do animal, você muitas vezes está relacionado com injeções repetitivas dos inibidores de CIV, os progestágenos, tanto por via injetável quanto por via oral. Então eles são bastante, vamos dizer assim, tidos como responsáveis por essas patologias. Então, assim, eu acho, isso é uma unanimidade também, todo mundo é extremamente indesejável que seja feito o uso desses produtos. E o que a gente preconiza realmente é a castração. Eu acho que as pessoas têm algumas lendas, né? Tem uns mitos, tem umas coisas que são controversas até no próprio meio, nosso meio mesmo, por exemplo. Tem gente que fala, existe uma confusão a respeito, e se cruzar, o que acontece, né? Então tem que cruzar, como é que é? Cruzar evita tumor de útero. Então o pessoal faz uma confusão muito grande. Existe sim uma linha, né? Alguns pesquisadores falam que a cadela inteira que não vai ser castrada, que fica, né, que tem uma gestação e tem os seus filhotes uma vez na vida, tem reduzido a possibilidade de infecções uterinas no futuro, né? Dizem que 5 a 6 vezes, né, essa redução ocorre de 5 a 6 vezes quando comparado com a paciente que não cruza. Mas isso é muito controverso, sabe? Porque o que eu penso a respeito disso é que, se você quer, então, evitar um problema grave e que às vezes é resolvido com cirurgia, que é uma coisa que às vezes a pessoa tem muito medo de submeter seu animal à cirurgia, com risco de perder, aí você vai fazer o seu animalzinho passar por um processo, que é a gravidez, que às vezes vai gerar uma cirurgia, e com risco também. Então, acho que se você está pensando nisso, você quer evitar uma doença, faça a castração, né? E tem também esse lado do controle populacional, né, Fábio? A gente está encerrando aqui, acho interessante a gente falar um pouquinho disso, que tem essa questão, hoje a gente sai na rua e a gente vê vários animais abandonados, gatos, cachorros, a gente sabe que esse controle é importante justamente para que a gente diminua esse número de animais abandonados na rua, que é triste, é perigoso, transmite doença, tem todo esse aspecto negativo e que é uma coisa que pode ser controlada se as pessoas entenderem melhor aí essa função da castração. Exatamente, eu acho que isso é importantíssimo, né? Acho que está todo mundo, acho que isso é geral, talvez. Aqui em Sete Lagoas a gente nota isso de uma forma, né, bem gritante, e cada vez mais nas redes sociais a gente vê todo mundo muito envolvido com isso. A gente vê muito animal na rua, sofrendo, a gente sente por eles, né? A grande maioria das pessoas tem, em maior ou menor grau, compaixão por eles, né? Eu acho isso, inclusive, valoroso, e as pessoas têm que se conscientizar disso. O problema é que muitas vezes a pessoa que se conscientiza, que faz, isso não é a pessoa que precisa de fazer, né? Então, eu acho que as campanhas de castração, elas têm que começar a ser feitas, mas elas precisam atingir a população que precisa ser conscientizada, porque muitas vezes tem campanhas de castração que conseguem atingir só uma população que já tem um pouco de consciência. Precisa de chegar onde realmente esses animais estão sempre reproduzindo e gerando mais animais para sofrer nas ruas, né? Verdade. Eu vou agradecer a sua presença aqui no programa, foi um prazer conversar com você, entender um pouquinho mais sobre os cuidados aí com os pets e sobre a profissão aí de médico veterinário. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando, né, sobre a profissão que um dia me encantou e que continua me encantando. Ok, muito obrigada pela presença, ok? Obrigado. O programa Na Íntegra fica por aqui, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. E já sabe, se quiserem enviar sugestões, é só mandar um e-mail para o contato tvnews@gmail.com ou um WhatsApp para o número 984276110. Eu fico por aqui, mas a gente se vê no próximo Na Íntegra. Até lá!